Paz do Senhor, que Deus te abençoe, que Deus seja contigo nesta hora em nome de Jesus, que eu estou aqui para trazer uma mensagem, trazer uma palavra do Senhor. Faz tempo que eu não gravo vídeo e hoje o Espírito Santo mandou que eu gravasse esse vídeo. Eu sei que o meu Deus, a quem eu sirvo, vai estar alcançando pessoas, vai estar alcançando tantos quanto aqueles o Senhor quer alcançar. Amém? Que o Senhor esteja te abençoando nesse momento e que o Senhor me dê graça de transmitir esta palavra, que o Senhor me dê graça para estar transmitindo o Senhor, que Deus, que o Espírito Santo pôs no meu coração para nós neste momento. Amém? Amados, eu quero falar sobre a consequência da desobediência. Consequência de quê? Da desobediência. Algo que todo ser humano tem a tendência. A tendência do ser humano é de desobedecer. A tendência do ser humano é de ser desobediente. É incrível, é incrível. Quando a gente vai estudando a palavra de Deus, quando a gente vai aprofundando nas coisas de Deus, no Espírito, a gente vê quão grande é o problema da desobediência. O problema mesmo não está tanto na desobediência. O problema grande, sabe onde que ele está? Na consequência da desobediência. Nas consequências. Eu estava sempre observando, eu vou dizer isso para vocês, eu amo Israel. Eu amo, é um amor que eu tenho pelo povo de Deus, por essa nação, a nação que Deus escolheu para através dela se manifestar a todas as nações, para através desta nação a manifestar-se a todo ser humano, a todo mundo. E o Senhor ama Israel, tá todo escrito na Bíblia, repleto, nós lemos na palavra de Deus o amor que Deus tem pela nação de Israel. E eu gostaria de ressaltar, de falar aqui sobre este assunto, sobre essa guerra que está em Israel. Tá certo que hoje não é a primeira e infelizmente nem será a última. Israel, ele está sempre em guerra, está sempre em ataque, nem sempre guerra, mas a maioria das vezes sempre sendo atacado. E eu sempre, quando acontece isso, eu fico em oração por Israel. Eu fico em oração para aquele povo. Hoje, estou em oração pela Palestina. Estou em oração por Israel, povo amado de Deus. E eu amo este povo porque Deus os ama. Glória a Deus. Irmãos, o que causou tudo isso? Isso é proveniente de quê? Quando a gente vê aquelas crianças, quantas crianças morrendo, quantas crianças sofrendo bombardeio, criança com fome, perdeu os pais, pais perdendo filhos, esposa perdendo esposo, esposa, sendo uma destruição total. Aí a gente ora e fala, Deus, não é o povo do Senhor, Israel não é o povo do Senhor. Mas isso começa quando, irmãos? A Bíblia nos mostra que isso começa em Gênesis. Em Gênesis. Quando Deus disse para Abraão, dizendo assim, Abraão, sai do meio da tua parentela e vai para uma terra que eu te disser. Abraão saiu da terra de Ur, do meio da sua parentela, e saiu e foi para a terra que Deus falou, porque eu te disser, e foi ser peregrino na terra de Canaã. Olha aqui para os irmãos ver. Isso acontece hoje com a humanidade, comigo, com você, ao nosso redor, no nosso derredor, em toda a face da terra onde tem ser humano. E eu fico, meu Deus, tem misericórdia. Por que que não tem um entendimento? Por que que o ser humano não entende? Por que que o ser humano não chega no consenso de que a desobediência
É o pior ato que o ser humano pode praticar. A desobediência à palavra de Deus. A desobediência a Deus. Então saiba de uma coisa, vamos aprender. Nós temos de Gênesis a Apocalipse para a gente aprender de Deus. Para a gente ouvir Deus falar. Para Deus estar nos instruindo. É instrução. Deus nos ensina. Ele diz, é por aqui, é por ali, assim não, assim e sim. Então é Deus quem nos instrui. E a palavra do Senhor nos ensina sobre a obediência quando ele foi abençoar Israel no Monte Ebal e Gerezim, dizendo, se tu ouvires a voz do Senhor teu Deus, se tu ouvires e tiveres o cuidado de obedecer a voz do Senhor seu Deus, todas essas bênçãos te alcançarão. E ali o Senhor começa a descrever todas as bênçãos que aquele que obedece a Deus será alcançado pela bênção. E eu acho maravilhoso, sabe por quê? Porque o Senhor não disse assim, você vai alcançar essa bênção. Não, mas o Senhor diz assim, se tiveres cuidado de ouvires a voz do Senhor, teu Deus, e tiveres cuidado de guardar os seus mandamentos, todas essas bênçãos te alcançarão. É a bênção que te alcança. É a bênção que te alcança. Então essa é a promessa de Deus. E Deus, ele não falha com as suas promessas. Então, e também tem, e se não ouvirdes a voz do Senhor teu Deus, que hoje eu te ordeno, se você não der ouvido, todas as maldições também alcançarão. Então o Senhor deixou a obediência, a consequência da obediência e da desobediência. Deus responsabiliza por aquele que obedece. Eu não sei por que, amados, que tem tantos, a humanidade, ela sofre essa tendência. Uma tendência de desobediência. Me parece assim, a Bíblia diz assim, é melhor obedecer do que sacrificar. Mas aí o ser humano faz o contrário. Eles acham melhor desobedecer e sacrificar. Eles acham melhor desobedecer e viver sacrificado e viver um sacrifício. Mas não é isso que Deus tem para você. Não é isso que Deus tem para a humanidade. Não, não é isso, irmãos. Deus, ele é fiel. Nós somos criatura do Senhor. Nós somos filhos de Deus. E Deus é um Deus zeloso. O Senhor diz assim, qual de vós, sendo vocês mal, podereis dar coisas más para os seus filhos? Você tem coragem de seu filho pedir um pão e você dar uma pedra? Você tem coragem do seu filho pedir um peixe e você dar-lhe uma serpente? E o Senhor disse assim, se vocês são maus, sabe dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está nos céus dará bens àqueles que lhe pedem de dia e de noite. Amados, aonde começou o problema? O conflito de Hamas com Israel, do Irã, da Síria, da Turquia, e todo aquele cerco que Israel tem. Israel está cercado. Povo de Deus. E ele se defende. E ele tem contra-atacar. Por quê? Porque invade o território, mata 100 e tantas pessoas. Do nada. Amados, toda vida eles sofrem isso. Olha por causa de quê? A Bíblia fala que Deus fez promessa para Abraão no livro de Gênesis. Começou em Gênesis. No capítulo 15, versículo 14, foi a primeira vez que Deus se manifesta para Abraão e faz-lhe promessa. O Senhor disse para Abraão, dizendo para ele, olhai para as estrelas dos céus. Conte elas se você as pode contar. Abraão olhou, claro, impossível ser contado. E o que é que Deus disse para Abraão? Deus disse para Abraão,
assim será a sua descendência na terra. Abraão disse, Senhor, não tem jeito não, sabe por quê? Eu não tenho filhos. O meu herdeiro é o Damasceno, ele chama Eliezer. E não tem jeito, é ele que será o meu herdeiro. O Senhor disse, não. O seu herdeiro, ele nascerá de ti. É semente tua, vai nascer de ti. A Bíblia fala então que Deus fez promessa a Abraão. E eu quero dizer para você, quando Deus ele faz uma promessa, ele vai cumprir. Deus ele vai cumprir, eu não sei quantos anos, quanto tempo, quantos dias, mas Deus ele vai cumprir. Deus ele tão somente revela o propósito bom que ele tem para você. Deus ele te faz promessa e ele tem prazer em cumprir a promessa que ele fez para você. Então a Bíblia diz que demorando, já estava demorando. Quem achou que estava demorando, irmãos? Sara, esposa de Abraão. Ela achou que estava demorando. O que ela quis fazer? A Bíblia diz que ela quis fazer, sabe o que eu chamo isso? Ela quis ajudar. Ela quis entrar na questão e ajudar na situação. Irmãos, ninguém pode ajudar Deus. Deus ele não precisa de ajuda. Quando a gente passa na frente da palavra de Deus, das promessas de Deus, que a gente desobedece a Deus, Deus continua sendo Deus e aquilo que ele prometeu continua. Mas aí, quando nós passamos na frente daquilo que Deus falou, você é responsável pelas consequências que vai vir. E Sara, ela toma uma atitude. Cuidado nas atitudes, viu? Cuidado com as suas atitudes. Como eu tenho que ter cuidado com as minhas atitudes. São de Deus as minhas atitudes? Vai trazer benefício ou malefício? As suas atitudes estão trazendo o que para você? O que você está vivendo hoje? Porque você vive hoje, nós vivemos hoje o que nós decidimos ontem. A atitude nossa ontem, a gente vive a consequência dela hoje. Então a Bíblia diz que Sara, ela chama seu marido, ela teve uma ideia, chama Abraão, seu marido, e fala assim, olha, é o seguinte, eu estou com um plano. Ela orou para ver se esse plano era de Deus. Ela pediu para Deus, ela pediu permissão para Deus. Deus que falava com Abraão de face a face. Aí ela disse, como eu não consigo ter filhos, ora, Deus já havia prometido. A palavra que sai da boca de Deus, ela é fiel, ela não volta sem se cumprir. A gente tem que aprender a confiar quando Deus fala. Se a palavra da boca de Deus, ela é tal, é assim que nós devemos crer e esperar no Senhor. Ela disse, então eu tenho a minha serva Agar, e eu vou conceder ela para você. Você vai coabitar com ela, e ela vai ficar grávida, e quando ela ficar grávida, o filho que ela vai ter vai ser meu. Olha o plano dela. Olha o que ela decidiu, que ela planejou. Abraão falou, não é assim. O filho que ela vai ter, ela vai dar a luz no meu colo. Ela vai sentar no meu colo na hora de dar a luz e o filho vai ser meu. De onde ela tirou essa ideia? De onde foi que ela tirou essa ideia? De onde nós estamos tirando nossas ideias? É de Deus? A ideia que você tem é de Deus? Os projetos que você está projetando aí, Deus está nele? Foi promessa que Deus colocou na sua cabeça? Foi Deus que pôs essa promessa na sua vida? Ou você está projetando de você mesmo? Eu tenho um plano magnífico, um plano magnífico. É seu ou é de Deus ou é do maligno? Pois Sara planejou. E Abraão, então, fez conforme a esposa dele falou. Ele ficou com a escrava, nome Agar, e ela engravidou. Deus não mandou que Sara ou que Abraão fizesse tal coisa. Mas aí aconteceu. Mas a Bíblia diz então, olha só para você ver, quando Deus não está no negócio.
Agar concebe que ela engravidou, que ela estava grávida, certamente naquele barrigão, vendo o Senhor dela, olhando e alegre, com certeza ela estava tendo todas as regalias de uma senhora, de esposa, sendo bem cuidada por causa do filho, com certeza Abraão estava muito assistindo ela por causa da criança, coisa que Deus não falou, coisa que Deus não autorizou. E aí o que acontece? A Bíblia fala que Sara começa então a oprimir Agar. Por quê? Porque Agar, ela se sentiu, ela se vangloriou, ela se exaltou por causa disso. Olha só o que está acontecendo em coisas que Deus não está. As coisas de Deus é perfeita, pode ter até luta, provações, mas as coisas de Deus é perfeita. Então aquela mulher, Sara, oprimiu tanto ela que ela saiu para o deserto. A Bíblia fala que Sara, ela fugiu, ou melhor, que Agar, ela fugiu de Sara. E então, depois que ela fugiu, porque ela estava afligida pela sua senhora, a Bíblia diz então que ela fugiu para o deserto. Ela fugiu para o deserto. E lá na aflição, eu quero ler aqui para você, diz assim, ó, aleluia, Jesus, glória a Deus, deixa me ver aqui, não, eu perdi aqui, irmãos, então é o seguinte, ela foi, o Senhor viu Sara na sua angústia e disse, o que você está fazendo aqui, Sara? Ela disse, a minha senhora me oprimiu, ela está me oprimindo. E ele falou assim, vai, volta, o Senhor disse, vai nascer de ti uma grande nação, vai nascer, é filho de Abraão, será um grande povo. Voltou, obedecendo a voz do Senhor que falou para ela, voltou, se humilhou para Sara e teve o filho conforme Sara falou, conforme Sara queria. Na hora de dar a luz, ela sentou no colo de Sara para dar a luz, mas Sara rejeitava aquela atitude. A Agar rejeitava a atitude de Sara. Aí ela teve quem? Ismael, irmãos. Filho de Abraão. A Bíblia diz que quando Ismael nasceu, Abraão, ele estava com 80, se não me falha a memória, 86 anos. Abraão estava com 86 anos. E o tempo foi passando, o menino foi crescendo e o tempo foi passando. E chegou o tempo de Deus cumprir a promessa para Abraão. Deus a manifesta para Abraão e fala no determinado tempo, o tempo de uma vida, ou seja, 9 meses vai nascer o filho que eu te prometi. Que o nome dele é Isaac. É a nação que vai nascer de ti. Eu tenho um compromisso com ela, de você e Sara. Olha a promessa de Deus se cumprindo. E o que? Sara já havia tido planos e já tinha causado consequências. A Bíblia fala então que o Senhor visitou Sara, Sara engravidou e nasce Isaac. Isaac nasceu, Abraão tinha, diz a Bíblia, ele tinha 100 anos. E Sara tinha 90. Olha o que Deus faz. Um homem de 100 anos e ela de 90 anos. Foi um milagre. Mas Deus é Deus de milagres. Deus faz no tempo que Ele quiser. Não depende de idade, não depende de profissão, não depende de cor, de raça, de língua, não depende de posição social, nada. Quando Deus quer fazer na vida de quem Ele quer fazer, Ele faz. Deus faz. Aí hoje a gente vê o quê? O conflito de Israel com os demais. Qual que é o grande problema? Que até hoje vem culminando nisso. São filhos de Isaac e filhos de Ismael. Porque Sara tomou uma atitude que Deus não mandou ela tomar. Ela não buscou de Deus uma direção para tomar essa atitude. E olha agora
quão grande é a consequência disso tudo. Por quê? Porque os palestinos, eles querem o quê? Eles não querem, eles não brigam por território. Eles não brigam por outro motivo, pela religião. Não, eles estão brigando pela uma extinção de Israel. Para Israel ser extinto da face da terra. Eles não querem que Israel seja um povo. Eles não querem que Israel seja uma nação. Que Israel desapareça do mapa. Por quê? Isso é de agora? Não, desde Gênesis. Desde Gênesis tem essa rilia. Quando Isaac nasceu, que fez a festa, quando o menino foi desmamado, Ismael já começou ali, debochado o menino. Ismael começou já a criticar do menino. E Sara viu. Aí Sara falou, não, eu não aceito ele mais aqui. Eu não quero esse menino aqui, eu não quero a mãe dele aqui. Ele tá zombando do meu filho, ele tá zombando do Isaac. E Abraão falou, não posso mandar embora. É meu filho, não posso, como que eu mando embora? Aí Deus apareceu e disse, Abraão, faz tudo conforme sua esposa está dizendo. Pega o menino, pega a mulher, dá as coisas para ele, manda embora. Ele foi, Abraão pegou comida, água, odre lá cheio de água e mandou embora. Ele saiu do deserto afora. Quando acaba a água, a Bíblia fala que Agar colocou um menino lá e saiu para longe e foi chorar, abriu a boca, chorou, afastou para não ver Ismael morrer. Aí o anjo do Senhor aparece para ela e fala, Agar, por que você está chorando? Eu ouvi a voz do menino. Olha só, tanto que é interessante. O Senhor não poderia falar assim, Agar, eu ouvi a sua voz chorando pelo seu filho. Mas o Senhor falou assim, eu ouvi a voz do menino. Por quê? Porque ele era semente de Abraão, amigo de Deus. Servo de Deus. Abraão, na sua fidelidade. Abraão, como ele era obediente a Deus, Deus zelava porque era semente de Abraão. Aí o Senhor fez ela ver um manancial de água, tomaram água, e o Senhor fez promessa, falou, ele será um grande povo, porque ele é semente de Abraão. Será um povo forte, resistirá ao inimigo, o inimigo vai atacar ele vai atacar o inimigo. Vai. O Senhor já falou tudo que ia ser. Então, qual que é o problema daí, irmãos? O problema é que a promessa é de Isaac, pai de Jacó, que é Israel, e Ismael não aceita. Fala, não, eu sou o primogênito. A promessa é do primogênito, é de Ismael. Então, desde lá para cá vem esse conflito. Desde lá para cá vem esta guerra. Quantos não têm sido mortos por causa desse ódio, desse conflito? Eles querem reivindicar algo que eles têm para eles, que é deles. O direito de primogenitura. Mas o Senhor disse, está lá em Hebreus dizendo, o filho da escrava não vai herdar com o filho da livre. Tanto é que Sara morre primeiro do que todos eles. Sara morre e depois Abraão arruma outra esposa, que é Quetura. Com Quetura, Abraão teve 6 filhos. 6 filhos. E a Bíblia vai dizer que no crescendo tudo, o que Abraão fez? Mandou cada um para um rumo. Mandou cada um para um lugar. Para os outros, ele dava presentes. Presentes bons, coisas boas. Imagino que terra, bens, gado, que era muito forte na época, isso, ovelhas. Mas ele dizia, o herdeiro é Isaac. O herdeiro é Isaac. O filho da promessa é quem? Isaac. Ele foi obediente conforme Deus ordenou. Ele teve outros filhos? Teve. Mas o filho da promessa é Isaac, de onde veio
Jacó, que é Israel, e as 12 tribos de Jacó. E aí vem as descendências. Agora pensa, desde a festa de desmame, se não me falha a memória, de Isaac, começou esse problema. Começou um contra o outro. Começou Ismael atacando Isaac. E aí só vem intensificando. Vem intensificando. Algo que alguém tomou uma atitude e pensa para você ver. Analisa. Quão grande foi essa consequência que tem mais ou menos, creio eu, que mais ou menos 5.000, 6.000 anos atrás que isso aconteceu. O que a gente aprende com isso? Tem decisões que a gente toma na vida da gente que a gente carrega as consequências para o resto da vida. Perdoar, Deus perdoa, porque Ele perdoa mesmo. Ele é um Deus cheio de misericórdia. E por Cristo Jesus, através do sacrifício de Jesus, nós somos perdoados, nós somos lavados, redimidos pelo sangue de Jesus. Mas as consequências do erro seguem a pessoa. Tem consequências que a pessoa carrega para o resto da sua vida. E além do resto da sua vida, ainda deixa uma descendência, para descendência, uma consequência de desobediência. E com isso eu quero dizer, irmãos, não sejamos desobedientes. Satanás, ele usa a mesma arma sempre. É a pessoa ter prazer na desobediência. É a pessoa ignorar, obedecer a Deus. Por isso que nós vemos esse caos no mundo inteiro. Por causa da desobediência. O Senhor diz assim, eu entreguei para eles viver segundo as concupiscências, a dureza dos vossos corações. Olha, irmãos, o Espírito de Deus, ele vai falando. O Espírito de Deus, ele vai tocando, ele vai direcionando. Ele vai dizendo não, ele vai esclarecendo na mente, no coração. O erro, não faça tal coisa. Aí a pessoa começa a praticar, vai praticando, o Espírito Santo vai falando e a pessoa continua no mesmo erro. Não sai do erro. O que o Espírito Santo de Deus faz? Segundo as Escrituras sagradas, segundo a palavra de Deus, o Espírito Santo entrega ele para o seu entendimento, pela sua dureza do seu coração. O Espírito Santo vai deixar de falar. Amados, enquanto o Espírito de Deus está falando com você, enquanto o Espírito Santo está dizendo para você, sai desse caminho, abrindo seus olhos para o erro, você enxergando o certo e o errado, enquanto o Espírito Santo está mostrando para você, dá glória a Deus, porque o Espírito Santo está trabalhando. Mas chega um ponto, por causa da ignorância, porque a pessoa ignora obedecer o que é de Deus, o que é reto, o que é certo, o que é justo. Aí o Senhor chega no momento que Deus entrega para a pessoa viver os deleites do seu coração. Ai daquele que Deus entrega, o Espírito Santo entrega ele para ele viver as vontades dele e para de falar com ele ou com ela. Ai desta pessoa. Glória a Deus quando o Espírito Santo está te corrigindo, está trazendo correção, está te disciplinando. Dá glória a Deus. Dá glória a Deus. Porque Deus está na sua vida, na sua causa. Mas o dia que o Espírito Santo deixar de falar com você, cuidado, muito cuidado. O conselho que eu deixo aqui para você, volte para a presença de Deus. Corre para a presença de Deus. E se você não sentir, você vai buscar a presença de Deus até você sentir. Até você achar. Buscar o Senhor enquanto se pode achar. E o Senhor diz assim, se hoje você ouvires a minha voz e ter cuidado de guardar todos os meus mandamentos que eu te ordeno, as bênçãos te alcançarão. É as bênçãos que vai te alcançar.
as bênçãos que vão alcançar a sua vida. Então, pelo amor de Deus, não caia no erro de Eva, que foi a desobediência que causou todo esse problemão da terra que nós temos hoje, uma humanidade caída e resgatada pelo Senhor Jesus Cristo, mas é aquele que aceitar Jesus como Salvador, é aquele que obedecer o Senhor, é aquele que viver em Cristo, no Espírito Santo e na obediência do nosso Pai Celestial. É melhor obedecer do que sacrificar. Hoje eu fico assistindo lá Israel, fico assistindo a Palestina, que a comida não chega, que a água não chega remédio, e o meu coração chora. E meu coração chora diante de Deus. Eu falo, Senhor, tem misericórdia. Tem misericórdia dessas crianças. Tem misericórdia desse povo que está lá num quadrado, sem poder sair nem para a direita e nem para a esquerda. Não tem saída para eles e os bombardeios caindo. Aí eu penso, meu Deus, Israel, calma. Eu oro, Senhor, toca no coração do ministro lá, da guerra lá, que manda nesse assunto. Tem misericórdia, toca nele. Não bombardeia mais não, as crianças são os inocentes. E o Espírito Santo falou fortemente, falou, consequência de desobediência, consequência de passar na frente da minha palavra, diz o Senhor dos Exércitos. Vamos parar de passar na frente de Deus e querer ser alguém. Nós não somos nada não, irmãos. Nós só somos alguém em Deus. Eu lembro, deixa eu falar aqui para vocês, que eu ouvi uma frase de Charles Spurgeon dizendo, se alguém falar mal de você, se alguém te apontar o dedo, te acusar, falar que você é isso, é aquilo, que você é aquilo, e te machucar, chega nessa pessoa, olha bem nessa pessoa e diz, você está enganado. Eu sou pior do que você está falando. Eu sou pior do que você pensa. Aí você fala, não, o que é isso, misericórdia? Sabe o que presta em nós? O que é de grande valia? Que tem um preço, que o preço é muito alto, que nós não podemos imaginar, é o Espírito Santo de Deus que habita em nós. É a presença de Deus em nós. É a presença de Deus em nós que nos faz ser valiosos. Porque de nós mesmos nós não prestamos não, mas a presença de Deus que nos molda, que nos purifica, que nos santifica, o valor é muito grande. Humanidade, tem misericórdia. Para de ser desobediente. Eu digo para mim, pastor Eleusa, para de ser desobediente. Para com a desobediência. Vamos obedecer. É melhor obedecer do que sacrificar. Amém? Olha lá a Palestina. Olha lá o que acontece com Israel. Agora está cercando. Turquia, Irã e tantos lá cercando e bombardeando Israel. Mas a promessa também é, ai daquele que amaldiçoar Israel. O Senhor diz, quem vos abençoar, será abençoado. E quem vos amaldiçoar, será amaldiçoado. Deus escolheu eles e pronto. E o nosso trabalho é orar por Israel. Eu oro também pela Palestina, porque, segundo as informações, Hamas não é um povo, não é uma nação, é uma ideologia contra Israel, de extinguir Israel, coisa que jamais vai acontecer. A promessa de Deus sobre eles é muito grande, muito forte. Não tem como destruir aquilo que é de Deus, não tem como destruir aquilo que Deus planejou. Pronto, é plano de Deus. Israel é plano de Deus. Povo escolhido de Deus. Não tem como destruir aquilo que é de Deus. Então, queridos, vamos obedecer, porque é melhor do que sofrer os sacrifícios da desobediência. Amém? Eu sou a pastora Eleusa, pastoreio a Igreja Provisão de Deus em Anápolis e congregações nas adjacências, juntamente com meu esposo, pastor Amarildo Rodrigues. E eu digo para você, vamos obedecer, que esse vídeo possa chegar até você. Sempre eu gosto de fazer um vídeo menor, sabe por quê? Com medo de você não querer assistir até o fim. Mas eu vou deixar aqui aquilo que Deus quiser falar, Deus vai falar. Amém?
E aproveitando, eu quero te pedir, inscreva no meu canal, dá um joinha, porque é assim que o YouTube fala assim, não, tá, é relevante. Aí leva para muita gente, ao alcance de muita gente. Amém? Você pode me abençoar para mim que eu possa levar a palavra de Deus. Amém? Que Deus abençoe em nome de Jesus. Oremos por Israel, oremos pela Palestina, oremos pela humanidade, pelas almas para que sejam salvas. Amém? Deus te abençoe. Pai, abençoa o teu povo, onde quer que estejam vendo este vídeo. Em nome de Jesus, amém e amém. Deus te abençoe, em nome de Jesus.